Graça e paz. Eu sou o pastor Walter. Você está conectado no canal O Recadeiro de Cristo. Por que o Recadeiro de Cristo? Porque as pessoas estão criando maneiras para as pessoas entrarem no céu. E nós estamos aqui como recadeiro de Cristo, informando as pessoas aquilo que Cristo fez e falou. Então, no capítulo 8 do Evangelho, segundo João, está escrito bem claro ali o seguinte: assim está falando o Senhor, quem comete o pecado é escravo do pecado. A Bíblia registra que todos pecaram. Como está escrito na Epístola aos Romanos, capítulo 3, versos 23. Assim está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, precisando ser libertos. E Jesus Cristo está falando, no versículo 36 deste mesmo capítulo de João 8, ele está falando o quê? Ele é o único que liberta verdadeiramente. Ele está falando: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toda pessoa precisa ser liberta do pecado. E as pessoas precisam serem libertadas para poder entrar no reino de Deus. E os ensinos religiosos são mentiras. Procuram igrejas, praticam boas obras, confessam pecados. E Cristo está falando que Ele liberta verdadeiramente. Como é que Ele liberta? Atraindo-nos a pessoa no corpo dEle para serem crucificadas com Ele e morrer com Ele. Como está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 12, verso 32 e 33. Assim está escrito, Cristo falando: eu, quando for levantado da terra, atrairei toda pessoa a mim, para serem crucificadas comigo, e morrer comigo, e serem justificadas do pecado. Capítulo 6, verso 6. Está escrito assim: sabendo isto, que foi crucificada comigo a velha natureza, e ser justificada do pecado é para toda pessoa que acredita na promessa que Cristo está fazendo, de atrair toda pessoa a Ele. Foi a obra que Ele fez de libertação. Como é que Ele liberta o pecador verdadeiramente? Levando a morte com Ele. Na morte com Ele, a velha natureza é eliminada da pessoa e ela está justificada do pecado. Como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 7, que aquele que morrer com Cristo Jesus na cruz do Calvário pela fé, está justificado do pecado. Toda pessoa tem esta bênção gloriosa à disposição dela, mas as pessoas não leem a Bíblia, por isso elas erram. O Senhor Jesus Cristo falou várias vezes, e entre elas nós gravamos esta do capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus, versículo 29, onde o Senhor Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As pessoas não estão lendo a Bíblia. E a Bíblia Sagrada ensina tudo para as pessoas. Ela é o GPS espiritual. A Bíblia Sagrada mostra que todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte
Que morte? Separação eterna de Deus. E o apóstolo João, ele diz no capítulo 3 da primeira epístola, versículo 8, ele deixa claro ali, quem comete o pecado é do diabo. Se todos pecaram, então todos pertencem ao diabo? É verdade, o Senhor Jesus Cristo falou isso, que as pessoas têm como pai o diabo. João 8,44. Então elas precisam mudar de proprietário? Claro. E como elas mudam de proprietário? Sendo libertas verdadeiramente. E o único que liberta verdadeiramente é Jesus, como ele está falando. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. O Senhor acredita na Bíblia Sagrada? O Senhor tem a Bíblia Sagrada? Se não tem, adquira uma Bíblia para não errar o caminho do céu. Porque o erro material tem conserto, dá um prejuízo, mas a pessoa tem condições de recuperar, voltar, pegar o outro caminho, etc. Mas se errar o caminho para o céu, a condenação é certa. Que condenação? Aquela que todas as pessoas nascem com ela. Todas as pessoas estão separadas de Deus porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Por isso toda pessoa tem que ganhar esta bênção gloriosa da libertação que Cristo está oferecendo ao Senhor, a você, a toda pessoa. Ele está falando claramente, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que bênção gloriosa. Aí quando a gente lê na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versos 1, a gente vê o resultado de se acreditar na promessa que Cristo está fazendo de atrair toda pessoa no corpo dele na cruz. Lá está escrito assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versos 1. A senhora está em Cristo? Se não tiver em Cristo, está condenada ao fogo eterno. Porque só estando em Cristo é que a pessoa vai morar com o Pai Celestial. Por quê? Porque quando a pessoa está em Cristo, ela é gerada por Deus. Está escrito na Bíblia Sagrada, bem claro no capítulo 5 da segunda epístola aos Coríntios, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, por Jesus Cristo. Não é coisa de homem, não é coisa de religião, não é prática de sacrifício e etc. Não, isso é um milagre divino nas pessoas que acreditam que Cristo a atraiu no corpo dele na cruz do Calvário. Creia que Cristo te atraiu no corpo dele e ganhe a libertação verdadeira através da fé. Peça fé a Deus, creia e verás a bênção gloriosa de estar livre da condenação eterna. Esse foi o recado que Jesus Cristo mandou te entregar, que Ele está falando claramente, que toda pessoa deve tê-lo como libertador verdadeiro. E eu, como recadeiro de Cristo, passei este recado para toda pessoa que está conectada neste canal, o Recadeiro de Cristo. Que Deus te abençoe, te guarde e dê fé para acreditar nesta promessa que Cristo está fazendo de nos atrair no corpo dele quando ele fosse levantado da terra. A graça e a paz. Que Deus te dê fé para creres nesta bênção gloriosa de morar com Cristo na eternidade. É o que nós recebemos de Jesus e passamos para as pessoas. Eu, como recadeiro de Cristo, estou passando aquilo que Cristo pediu para passar. Este foi o recado que Cristo
deixou para o Senhor, para a senhora e para você. A graça e a paz. Amém.